Vamos lá, o que fazer para começar do zero ou do quase zero, né? Porque a maioria das pessoas aqui no Brasil tem uma certa base. Vem da escola, já fez um cursinho, só que nada começou a, a não conseguir falar, né? Depois de anos e anos e anos estudando, aí se procuram outros métodos. Então é muito difícil alguém já vir procurar um novo método, né? Antes de falhar no cursinho ou nos métodos tradicionais. Então, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu sofri com isso, né? Eu tava sofrendo com isso. Eu já sei inglês fluente, né? Quase nativo, já morei lá fora e tal, mas fui aprender francês, cara. Tava difícil no começo. Tava bem difícil, cara, não vou mentir não. Então o que eu fiz? Fui procurar no Google. E isso tem muito tempo. Porque a minha própria mãe já tinha feito isso, né? Então eu só tive que dar uma complementada. Eu fui procurar, porque eu tava tendo enorme dificuldade no começo, e cheguei em algumas conclusões, algumas dicas. Algumas eu já sabia, e só tava relutante em cumprir, e outras eu ainda não sabia, né? Vamos lá, enumerá-las para vocês. Primeira dica, e a mais insuportável, que até eu tenho um pouquinho de luta para fazer. Vídeo, música, série, desenho para criança. Livro de criança com desenhos. Cara, você ficar com aquela musiquinha. A formiguinha não parava de subir. Tananana. É uma das coisas mais insuportáveis da Terra. Mas, pensa comigo, é uma coisa básica pra criança aprender. Então, se você pegar em outro idioma, cara, eu já fiz isso, vai. Funciona, funciona. Eu já testei na prática, já vi as pesquisas também, mas é saco, é um saco, é chato. Você pode tentar pular um nível, você pode ir pra um seriado, uma coisa mais adulta, uma música mais normal. Só que se você for muito iniciante, você vai ter problema. E primeiro de tudo, né? Como que se aprende usando esses recursos, né? Porque não adianta ter o recurso e não saber usar. Como que você vai usar esses recursos? Primeiro de tudo, uma explicação rápida do input, né? Eu vou ter um vídeo muito longo falando sobre isso, uma teoria completa das 5 hipóteses, se eu não me engano, do linguista Stephen Krashen, eu falo muito dele, né? Você aprende diferente uma língua. Você aprende através de uma absorção de informações pelo seu cérebro e ele mesmo interpreta essas informações linkando as imagens e o contexto em que ele viu ela. Assim como se você vê uma pessoa e souber o nome dela e alguma característica sobre ela e uma coisa específica, fica muito mais fácil de você lembrar o rosto dessa pessoa. Eu acredito que depende da situação que você se põe, não seja muito difícil. Porém, se você é uma pessoa que trabalha com vendas, ou até mesmo na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, vai ter muita gente lá que você vai olhar pra cara da pessoa, tu não vai lembrar o nome, tu vai ficar querendo enfiar a cabeça no chão, igual um avestruz. Mas se você olhar pra aquela pessoa e ela tiver um nome muito esquisito e ela, sei lá, derramar café nela enquanto ela estiver falando, você vai lembrar dela. Mas por que eu tô falando isso? Porque no aprendizado de línguas é a mesma coisa, você vai ter que juntar uma imagem a um conceito, a uma palavra. Tipo isso aqui, eu tô sentado numa cadeira. Você olha para uma cadeira, você não pensa, cadeira, objeto para sentar. Não. Você vai direto para o objeto para sentar, um contexto bem construído na sua cabeça. Você vai lá e senta. Você não precisa falar o nome dela e pensar sobre o que ela é para você saber a utilidade dela. Então, por que um vídeo para criança é tão útil, cara? Nossa, vai ver Teletubbies, bota aí na internet vídeos em inglês que seu priminho, sua priminha, teu irmãozinho adora ver e bota numa língua que você não sabe nada. Você vai começar a gravar os números, você vai começar a gravar o nome dos animais, você vai começar a gravar algumas frases, alguns pronomes, alguns verbos. Então, pô, o que tá acontecendo, cara? Você tá aprendendo, mas é chato? É muito chato. Bom, essa é a primeira dica, então vamos lá, cara. Se você tiver disciplina, se você não se sentir vontade de estacar de uma ponte quando você escuta aquela musiquinha em inglês 500 vezes, do fazendeirinho, que tinha uma vaquinha, que tinha uma ovelhinha, mas funciona. A criança grava, você grava, fica na tua mente para toda a eternidade, o que parece, né? Então eu muito recomendo, se você tiver a paciência, se você conseguir, né? Mas o que é um mesinho escutando música de criança pros 4, 5, 6 anos que a gente passa na escola tentando aprender inglês, it, the books on the table, e você não consegue falar, né? Então vamos lá, cara, sempre o que eu falo, persistência, sem desistir, que uma hora a gente chega lá. Vamos para a segunda dica.
A segunda dica, essa é muito mais manjada e controvérsias sobre ela também, né? O uso de aplicativos Duolingo, Busuu, Memrise, Lingodeer, Anki, blá 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 blá. Acho que você já tá cansado de ver sobre isso. Eu sou muito contra o Duolingo, tá? É quase uma coisa mais estipulada aí na comunidade, todo mundo que gosta de aprender línguas. O Duolingo, ele pode ser até útil para você no começo, mas ele é contraprodutivo. Por quê? O Duolingo é como se fosse um cursinho que vai te puxando aos poucos. Primeiro que a versão de graça é bem fraca. Ele vai te ensinar coisas muito soltas, que você vai gravar um vocabulário esquisito. Segunda coisa, ele prende você. Faz igual um cursinho. Você chega lá no cursinho, você tem um nível muito avançado de inglês e você quer melhorar. Eles não vão deixar. Você vai ter que voltar pro básico, você vai ter que voltar pro intermediáriozinho. É quase isso, só que ao contrário. Ele faz você avançar muito rápido e limita esse seu aprendizado. Então, o Busuu eu gostei um pouco mais, mas é quase a mesma coisa, principalmente na versão de graça. Só que eu curti bem mais. Ele tem umas fases importantes. Tipo, eu tava aprendendo francês, né? Eu tô aprendendo francês. Eu vou até postar pra vocês a minha jornada aqui depois. Eu aprendendo francês, ele tinha palavras. Tipo, o museu, né? Eu vou no museu que está do outro lado da praça. Parece uma coisa solta, né? Mas aí ele fala do Museu do Louvre, faz uma historinha em francês do Museu do Louvre, né? Isso é só separado, você lê se você quiser. Não faz parte dos exercícios do aplicativo. Porém, você está aprendendo a falar onde você vai e perguntar onde é o Museu do Louvre. E em francês, e você está aprendendo coisas que você vai precisar usar na França. Você não está aprendendo, tipo, o urso toma cerveja gelada. Tipo, a não ser que você vá para a Rússia, você não vai precisar se incomodar com um urso tomando cerveja. Eu tenho quase certeza que se você for para a Rússia, você deve experimentar isso lá. Brincadeiras à parte, é mais ou menos isso. Então, aplicativos, mais ou menos, a mesma coisa que flashcard, é um vocabulário solto, é uma coisa que trava um pouquinho, mas se você tá tendo dificuldade com input direto, se você tá tendo dificuldade com texto, mesmo traduzindo, dá uma olhadinha nos aplicativos, que eles vão dar um boost na sua motivação, vai te dar um gás, mas pelo amor de Deus, não fica preso no aplicativo. Você só quer esse aplicativo para poder te jogar pro input, né, pro método de escutar e aprender para esse contexto. Então, ó, não se prende no aplicativo e vai pro próximo. Terceira dica agora que eu não recomendo para ninguém. Tirem as crianças da sala. Esse é só para quem é maluco, ok? Eu já tentei fazer isso, deu certo e não deu certo, né? Deu mais certo pro japonês do que pro francês. Mas eu meio que desisti dos dois, porque tava muito forte para mim. Então, essa terceira dica é: ignora o básico e segue direto pro input. O que é o input para quem não sabe, né? Eu já falei até nesse vídeo, mas vamos lá, dar uma recapitulação. O teu cérebro aprende por contexto. Então, se você mostrar uma imagem, um contexto para ele, ele consegue assimilar isso sozinho e, gravar esse significado na sua cabeça em forma de palavras. Foi assim que se criou a língua, né? Que você faz a língua. Você olha para um objeto, você vê o significado que ele tem, a utilidade desse objeto, e você cria uma palavra para ele, tipo cadeira, mesa, estojo, celular, mouse, TV. Às vezes alguns nomes vêm de palavras já pré-definidas, tipo, não sei nenhuma palavra agora, mas algumas vêm dessas definições pré-existentes, né? Então, cara, você pode se jogar direto no método. Eu já fiz isso com francês, já fiz isso com japonês. Eu, basicamente, tive um pequeno problema. Eu pulei direto, tava vendo a série Imin, pra quem conhece, né? How I Met Your Mother. E, cara, eu sei essa série toda. Eu meio que pulava o contexto, pulava as palavras em francês. A legenda era muito distante também, né? A legenda não é igual, que me atrapalhava um pouco. E eu consegui entender. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei um pouco frustrado, porque eu achei que eu ia entender mais, eu não consegui entender tudo que eu queria. Então, eu não recomendo muito você pular direto, eu recomendo você, pelo menos, ter uma compreensão básica. Pra você meio que poder, né, se jogar, se aventurar nesse seriado, você não vai conseguir ir direto sem você ter pelo menos um basiquinho. Mas, então, se você quiser, pode. Não é impossível, tá? É bem possível, inclusive. Você só vai ter que ter uma resistência um pouquinho maior
pra ficar completamente perdido sem entender nada no começo, mas isso vai melhorando, porque como eu disse, é o seu cérebro que vai fazer esse trabalho. Não é você. Não é você ativamente ali nervoso pensando se você tá entendendo, não é. Seu cérebro vai passivamente absorvendo essas informações e gravando na sua memória, ok? E o que aconteceu com o japonês? Foi mais ou menos a mesma coisa, só que eu não podia ler. E eu não sabia nada, não tem cognatos, não tem palavras parecidas, só tem algumas palavras que são um pouquinho parecidas com o inglês, que vem do inglês, igual a gente tem skate e outras palavras. Então eu fiquei bem mais feliz, porque, contrário do francês, que eu fiquei frustrado, porque eu achei que eu ia entender mais, o japonês eu fiquei feliz, porque eu entendi mais do que eu achava que eu ia entender. Só que, como eu fazia esse método? Eu chegava, eu via o episódio, tentava entender tudo pelo contexto, observando as palavras, prestando atenção, depois voltava e via a tradução, né? Via o episódio normalmente com a legenda em português ou em inglês. E eu via, né, desse contexto, tudo que estava acontecendo, corrigia a minha memória e tal, e depois voltava pro japonês. Via 1, 2, 3 vezes em japonês, depois via a versão traduzida inteira, sem traduzir momentaneamente, viu? Pessoal, porque senão, eu já falei isso em outro vídeo, mas como que você vai aprender se você ficar vendo série em inglês com legenda em português? Senão todo mundo tava falando inglês há 15, 20 anos, entendeu? Então não é bem assim. A tradução simultânea não é lá uma das melhores coisas para se aprender. É um método meio ineficaz. Ele dá um pouquinho uma motivação para você, porque na hora você vai aprender, mas na hora de puxar dessa memória de semanas depois você não vai ter, que você não vai ter compreendido essa linguagem. Você vai ter só como se decorado uma lista de vocabulário, como se fosse na escola. Então é isso, né? Esse é o terceiro método. E agora eu vou dar uma dica só para quem ficou até aqui. Quem é você, é especial, adoro você, ficou até aqui no final comigo. Vou dar uma dica maravilhosa para dar um boost no seu aprendizado de inglês. Mas só para você, ó, conta para ninguém, é só entre a gente, quem ficou até o final desse vídeo. E eu vou dar essa dica maravilhosa para vocês. Vamos lá, essa super dica para quem ficou aqui no final é dos flashcards. Eu não ia deixar só por aí. Flashcard é muito manjado. Tem uma outra coisa que você usa post-it. O ideal, né, se você tiver algum problema com vocabulário, o ideal é você usar flashcard para você reforçar frases e palavras que você está tendo um pouco de dificuldade para você lembrar e incrementar o seu vocabulário. Porém, tem uma que eu quase nunca vejo ninguém fazendo. Você pega um post-it, né, aquele papelzinho amarelo que você pode grudar nas coisas, e você sai grudando pela casa. Eu sei, tua esposa, teu filho, tua mulher, teu marido vão querer te matar. Mas aproveita que tenta fazer eles aceitarem. Depois de um tempo eles vão aceitar e talvez vão até aprender junto com você. O ideal é sempre você botar língua, imagem. Nunca língua para sua nativa. Então, por exemplo, se eu boto bola e ball, que é bola em inglês, não tá muito legal, você tá traduzindo. Mas se você bota a foto de uma bola escrito ball depois, seu cérebro vai linkar isso de uma forma bem mais rápida. E você vai estar aprendendo com essa imagem. O ideal, de novo, é frase completa. Há uma controvérsia se você aprende a palavra solta ou não é uma coisa muito bem estabelecida, né? Não é o ideal é a frase. Mas se você não puder botar frase, bote palavras. Cola. Tudo isso na língua que você quer aprender, você vai colar na geladeira, na TV, no armário, sei lá, no quadro, na cabeceira, na mesa de centro, no seu computador, na lâmpada, e você vai grudando essas coisinhas e sempre que você vai passando, você vai vendo e falando em voz alta esse significado para você reforçar. De novo, não é o ideal, mas isso é muito bom para você aprender algumas coisas soltinhas ou reforçar um vocabulário que você está aprendendo e está tendo um pouco de dificuldade. Então, gostou dessa dica? Se você gostou, fica aí que todo vídeo vai ter uma sacada, vai ter uma coisa melhor para você poder aprender. Então, o que eu mais quero é que você aprenda inglês. Eu quero muito que isso seja útil para você. Então, se você tiver alguma dúvida também, pode jogar aí, pode me mandar uma mensagem que eu vou tentar responder e da melhor forma possível. Então, dá um follow aí, dá um like, fica para a próxima.